Eu esperei 25 anos para assistir ao meu filme favorito no cinema. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor. Meu nome é José Augusto. Eu sou um fã absoluto de Senhor dos Anéis. Imagina você sem muito acesso à cultura, a filme, a livro, a notícias até, enfiado lá no meio do mato, e aí você pega uma fita de VHS de um filme super indicado e você para assistir ele e perde ali suas 3 horas e pouco e ele não tem final. O meu primeiro contato com O Senhor dos Anéis foi um misto de amor e ódio. Tinha espada, tinha guerreiro, tinha arqueiro, tinha anão com machado, tinha mago e não tinha final. Eu assisti Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, na casa no sítio onde eu morava na infância. Nessa época eu acho que eu tinha por volta de 5, 6 anos. E quando esse filme acabou, eu fiquei possesso de raiva, porque não era para ter acabado. E eu não vi que 3 horas e pouco passou. Eu vi o Gandalf cair, eu vi o Boromir cair, e assim, eu achava que ele ia terminar. Mas, para minha grata alegria, depois eu descobri que esse filme tinha mais 2 partes. E com certeza eu infernizei a minha mãe para ela conseguir essas outras 2 partes, e precisava sair, não saía, e precisava ir na locadora numa outra cidade a, sei lá, 50 quilômetros da onde eu morava, para conseguir locar esses filmes. Aí ia lá para locar, não estava disponível porque o pessoal da cidade já tinha pego. Então, assim, eu acredito que do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, até As Duas Torres, eu demorei cerca de uns 3 ou 4 anos para assistir. E quando eu assisti também, a minha mãe foi muito esperta, porque ela também gostou, ela já alugou logo os 2 filmes, os 2 últimos filmes. Então, eu assisti praticamente As Duas Torres e O Retorno do Rei, tudo junto. E por que eu estou compartilhando essa história com vocês e falar disso aqui na internet e ter essa exposição? Esse filme me colocou no caminho da literatura. Esse filme me colocou num caminho de ser mais verdadeiro, ser mais guerreiro. Esse filme me inspirou muito. Foi por conta desse filme que eu joguei muito RPG também. Então, muito da minha vida é baseada na história do Senhor dos Anéis e em tudo o que tem de bonito ali, de moral, de verdadeiro ali. Então, foi uma história que enriqueceu muito a minha vida, e assistir, entrar no cinema e presenciar esse filme pela primeira vez na minha vida, e um filme que, pelo menos 3 vezes por ano, eu e minha esposa, e graças a Deus eu consegui casar com uma mulher que também gosta, e muito. Então, assim, pelo menos umas 3 vezes no ano, a gente já assiste versão estendida, a gente já faz essa maratona, e assistir esse filme no cinema para mim foi incrível. E é esse tipo de obra que faz a gente entender o peso que é o cinema. Às vezes a gente critica muito os filmes e nem é tudo isso e tal, e assim, cara, muitos filmes, eles são pensados, aliás, a grande maioria dos filmes, eles são pensados para irem ao cinema, exceto os de streaming, né? E eu devo admitir que um filme de 25 anos, ele consegue me gerar novos efeitos dentro de uma sala de cinema. A forma como a trilha sonora é montada, a forma como a iluminação é montada, a forma como a fotografia é feita. Dentro do cinema, tudo aquilo vira arte. Dentro do cinema, um filme que já é bonito na TV, que você já ouve bem na TV, que tá tudo muito encaixadinho. No cinema, ele vira uma obra-prima. E aí que não tive acesso ao cinema pela maior parte da minha vida, quando eu tive acesso ao cinema a primeira vez, eu percebi que tinha alguma coisa de mágico ali. E quando eu fui ao cinema pela primeira vez, assim, sério, eu fui para assistir um filme 3D e foi Avatar, o primeiro Avatar. Foi incrível. É mágico. Depois eu assisti Avatar de novo na TV, não era o Avatar. E assim, e ver o processo inverso agora de ter acompanhado
O Senhor dos Anéis ao longo desses anos e poder presenciar todo o impacto que é assistir esse filme numa sala de cinema. Isso aí foi incrível. Eu já deixo aqui o meu apelo a todos os cinemas brasileiros aí, por favor, reprisem todos os anos, com certeza eu vou. Pelo menos uma vez por ano eu vou. E eu quero compartilhar uma coisa muito interessante aqui, alguns pontos de vista que eu achei muito bacana no cinema, que foi o seguinte: eu consegui perceber a fragilidade do Frodo. O único personagem que, depois que eu li os livros, eu sempre critiquei, eu já não era muito fã dele no filme, mas depois que eu li os livros eu fiquei fuleiro da vida e hoje no cinema eu entendi. Eu consegui perceber o sofrimento do Frodo de uma forma muito mais vívida do que assistindo na televisão. Eu tinha uma percepção de que o Frodo era um personagem muito covarde, muito fraco. E dentro da sala de cinema, com todo o contexto, com aquela visão um pouco mais fechada, porque com o passar dos anos, a gente, querendo ou não, a gente sempre assiste os filmes fazendo outras coisas e acaba se distraindo um pouco, mas eu pude dar muito mais valor ao Frodo do que eu jamais dei. E assistir esse filme no cinema foi muito bom nessa parte. Eu pude ver o esforço do Peter Jackson para fazer o Frodo do filme ser o Frodo dos livros. E é a primeira vez que eu consegui ter essa percepção. Outra coisa que soou muito vívida também, eu acredito que é por conta do tamanho da tela, foi o duplo entre o Frodo e o Sméagol. Você vê os dois gigantescos na tua frente, aquele contraste, aquela consequência do peso que está sendo carregado ali, o futuro e o presente ali ao mesmo tempo. Ficou tão vívida essa relação. Algumas fotografias que tá um de frente pro outro, assim, que mostra os dois, enquadra os dois ali. E não só os dois, mas o Frodo e o Sam. O Frodo e o Sam também foram essa dualidade também de um... Eles fecham uma tríade. O Sam é aquele que ainda tá com o ânimo perfeito, o hobbit puro. O Frodo no caminho de transição ali, e o Sméagol é aquele hobbit que já se perdeu no poder do anel. Eu fiquei maravilhado com essa questão no cinema, porque o que eu mais queria no cinema, ao experienciar essa obra no cinema, era ver as lutas, era ver as guerras, era ver a batalha no abismo de Helm, era ver os fantasmas trucidando tudo, ver os Eorlingas chegando ali em Minas Tirith para arrebentar com os orcs e ver aquela cena, ver o amanhecer do quinto dia ali. Eu queria muito ver isso. Eu queria muito ver o Gandalf ali naquela batalha na ponte de Khazad-dûm ali com o Balrog. E o que mais me encantou no cinema foi o Frodo e o Sam. Foi o Frodo e o Sméagol. Foi a centralidade da obra, da corrupção. E eu achei isso tão desconcertante, porque eu estava com muita expectativa, inclusive gostei muito do Gandalf descendo no abismo de Helm, gostei muito das batalhas, gostei de tudo, eu sou suspeito de dizer porque eu adoro esse filme, mas eu me surpreendi de poder ver aquela relação tão simples, que eu já desconsiderava totalmente, que eu achava que essa relação de verdade ela só era boa nos livros, e conseguir imprimir isso no cinema, conseguir perceber isso no cinema foi tão mágico para mim. Então eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque quando estava montando roteiros, planejando que eu ia gravar nesse ano, eu falei, nossa, Senhor dos Anéis com certeza vai me levar ao cinema, então eu vou fazer aqui um review, mas eu esperava fazer um review de outra forma. Eu esperava estar aqui soltando o berro por todas as lutas que era para eu ver, era por todas as batalhas e trilha sonora e tudo, aquelas cenas icônicas, e no fim de tudo eu presenciei 11 horas de um filme de corrupção do bom
e da vitória do bom em cima dessa maldade que estava corroendo. Isso pra mim foi incrível, foi sensacional. Eu gostei pra caramba desse filme. Eu gosto demais desse filme. Essa não é a primeira vez que eu assisto Senhor dos Anéis em tela gigantesca. Eu já tinha assistido ao segundo filme com acompanhamento de orquestra, então eu já tinha visto em tela grande. Só que o problema da orquestra é que quando eles cortam a trilha sonora, alguns efeitos eles não saem na filmagem, porque eu acho que está na mesma faixa de áudio ali da trilha sonora, então efeito de flecha, de arma, espada, fica tudo oco, mas foi uma experiência sensacional ouvir a orquestra, principalmente do segundo filme, que eu gosto muito, mas o cinema, e aqui eu reconheço que o Peter Jackson foi um mágico. Peter Jackson foi um mágico nesse filme, porque ele conseguiu me convencer a gostar de Senhor dos Anéis mais do que eu já gostava. Eu espero que você, que já gostou da obra, que já assistiu a obra e que foi ao cinema, comenta aqui comigo se de fato você teve todo o impacto que o cinema traz, porque eu quero que você compartilhe comigo como foi ver esse filme no cinema, porque eu não sei se é porque eu gosto muito, eu sou muito clubista, mas pra mim ficou incrível. Se inscreva no canal para os próximos vídeos, para mais análises. Pretendo fazer a mesma lista que eu fiz sobre os filmes de 2026. Se você não assistiu, recomendo que assista. Vou fazer isso com séries e com os animes também. Tem alguns animes bons retornando e novos chegando aí esse ano, hein? Vou trazer um pouco dessa lista também, de qual está sendo o meu hype aqui. Bom, e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que é fãzaço do Senhor dos Anéis também, para ver se o caba gostou igual eu, porque o lado chucro aqui chorou com força no cinema. Então, bora lá, fiquem todos com Deus, valeu e fui!